Muito bem, estamos aqui na sequência dessa 12ª semana do Bíblia Toda, lendo as passagens de 1ª e 2ª Reis. Essa é a segunda aula dessa semana, onde começamos o livro de 2ª Reis. Esse livro começa contando a partir da morte de Acabe como rei de Israel. Enquanto Acabe estava lá reinando em Israel, Josafá, ele era o rei de Judá. Josafá começou no ano 4 de Acabe, com 35 anos, e foi rei por mais 25 anos. Nós vamos ver uma sequência de cronologia de reis, tanto de Judá quanto de Israel. Cuidado para não se perder. Então, Josafá, ele começa com 35 anos de idade, é rei por 25 anos. Acabe morre quando ele estava no 17º ano do seu mandato. Então, você vê que estava já mais da metade do mandato de Josafá, quando Acabe, com quem ele estava aliançado naquela guerra, morre. E aí, então, quando Acabe morre, o filho dele, chamado Acasias, ele reina por 2 anos. Só 2 anos. O Acasias está em Samaria e ele cai, ele sofre uma queda de um quarto bem alto, passa pela grade, cai, uma queda bem forte, ele fica doente, fica de cama e ele acha que ele vai morrer. Então o rei Acasias, filho de Jezabel, pede então para os profetas, para os guardas chamarem lá e consultarem o Baal Zevuv, o deus Baal Zevuv, e de perguntar a Baal Zevuv, deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Ecrom, cidade na região lá dos Tiro e Sidom, que era a região do Etbaal, o pai de Jezabel. Ele vai perguntar para o rei lá, para o rei não, para o deus Baal Zebub, se ele iria morrer. O Elias intercepta aqueles mensageiros, um anjo aparece para Elias e fala, vai lá e fala com os caras, e diz assim, porventura não há Deus em Israel, para vocês irem consultar a Baal Zevuv? Olha, eu vou dar a resposta já aqui, você vai morrer. Manda lá avisar o rei. Aí os guardas voltam, os mensageiros voltam, o rei fala, já? Olha, apareceu um homem aí e falou assim, não tem Deus em Israel para você consultar Baal Zebub? Vai morrer. Aí o Acasias fala, como é que era esse cara? Aí eles descrevem, era um homem no deserto, com um cinto, com uma roupa de couro. E ele pensou, é Elias. Ele conhecia a história do pai dele com Elias. Ele falou, é o Elias que apareceu. Então ele pega 50 homens e Elias está no alto do monte. E ele fala, vai lá e manda chamar o homem de Deus. Aí aqueles 50 homens saíram ao encontro e ele fala, homem de Deus, o rei diz desce. Mas Elias respondeu, se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e os seus 50. Você viu que essa história de pedir para descer fogo do céu era uma especialidade do Elias. Ele sabia bem fazer esse milagre aí. Então ele matou 50. O rei Acasias manda mais 50 lá. Chama o Elias. Faz a mesma coisa. Cai fogo do céu. Matou 100. Aí o rei manda mais 50. Esse terceiro capitão já foi tremendo. Ele falou, homem de Deus, pelo amor de Deus, eu tenho mulher, tenho filho, tenho família. Não faz isso comigo. Eu não tenho nada a ver com isso. Deus era o rei que mandou chamar. E aí, então, isso é interessante aqui, para entender esse psicológico de Elias. Eu comecei lá atrás dizendo que Deus diz para Elias, Elias está com burnout. Você não aguenta mais. Você está muito abalado pelas coisas. Então, vou colocar 3 no teu lugar para dar conta e vou pegar você. O Elias está nesse momento aqui se defendendo. Olha o que o anjo fala para ele no versículo 15 de 2ª Reis, capítulo 1. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. Ou seja, o Elias estava se defendendo, ele não estava querendo matar aqueles 50 soldados, ele estava se defendendo do que ele achava ser um ataque espiritual contra a vida dele. Jezabel já tinha prometido a morte, o Acabe tinha morrido, mas ela estava firme e forte lá, e o filho dela era o rei. Então ele matou 100. Veja como que um coração quebrantado ou amedrontado pode nos enganar. Deus mandou ele foi, e aí ele prediz a morte de Acasias, e realmente o Acasias morre. No capítulo 2, já vem a história de que Deus vai levar Elias. Então, sucedeu, pois, que havendo o Senhor de levar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal.
Ele estava em Gilgal, junto com Eliseu, que Deus mandou ele colocar o Eliseu. Tem muita gente que fala que existe um processo de discipulador e discipulado. Elias discipulou Eliseu. Na minha opinião, humilde opinião, não foi bem assim não, viu? O Elias nunca quis discipular ninguém, ele nunca teve grandes amizades com Eliseu. Deus é que falou para ele: você está reclamando da vida aí? Elias, chega, você é um bom profeta, ama a sua vida, você não vai morrer, você vai para o céu direto. Mas, ó, vai Eliseu ficar no teu lugar. Então, aqui, o Elias diz para Eliseu: fica aqui em Gilgal, porque o Senhor me enviou a Betel. Ou seja, ele está dizendo: eu vou para Betel, você fica aí em Gilgal. Lembrando que Betel estava lá, o altar, que era o símbolo para o reino de Israel, o reino do norte, da presença de Deus. O altar que foi edificado por Jeroboão para evitar com que o povo fosse a Jerusalém. E o Eliseu falou o quê? Não, se eu for, eu vou também. Eliseu segue Elias. Chega em Betel, Eliseu repete a dose. Fica aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. E ele fala: vive o Senhor e vive a tua alma que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. E nas duas vezes, os profetas sabiam que ia chegar o momento do Eliseu, do Elias ser tomado. Falou: escuta, é hoje, é hoje. E o Eliseu falou: fica na tua e fica frio. Eu sei que é hoje, eu sei o que eu estou fazendo. O Eliseu não deixou a peteca cair. Ele colou no Elias. Chegou em Jericó, o Elias fala de novo: olha, fica aí, eu vou lá para o lado do Jordão. Terceira vez. Vive o Senhor e vi a tua alma que te não te deixarei. E assim ambos foram juntos para o Rio Jordão. Chegando na beira do rio, o Elias colocou a capa dele dobrada no rio, as águas se abriram, como aconteceu com o povo quando ele voltou, quando estava entrando em Canaã, o Rio Jordão se abriu, passaram os dois e os 50 profetas que estavam lá acompanhando ficaram olhando de longe. Aí, do lado de lá, o Elias disse para Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes de ser tomado de ti. E Eliseu disse: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Veja, uma palavra bem sábia do Eliseu, né? Eu quero 2 vezes o teu poder, o teu espírito, a força do Espírito Santo na tua vida. Veja como esse pedido é sábio. Aí o Elias falou: olha, não sei se Deus vai permitir isso. Se você assistir eu partindo, tá garantido. Assim que ele falou, andando e falando, ó, seria o que? Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. A gente pensa que o Elias subiu no carro de fogo. Não é o que está escrito aqui, não. E também quando ele está começando o capítulo, ele fala que o Senhor havia de levar Elias num redemoinho ao céu. Então aquele carro de fogo, aqueles cavaleiros de fogo, separaram Elias do Eliseu. Olha que interessante. E ele subiu no redemoinho. Aí o Eliseu falou: olha, a clássica frase: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Ou seja, acabou ali o discipulado, que não foi um discipulado muito bem desenvolvido pelo Elias, mas foi totalmente efetivo. O Eliseu aprendeu o que ele tinha que aprender. E aí então, tomando as suas vestes, rasgou em 2 partes. Levantou a capa de Elias que lhe caíra e voltou-se e parou à borda do Jordão. Ou seja, ele se rasgou, que é um sinal de constrangimento, pegou a capa do Elias, parou na beira do Jordão, tomou a capa e falou: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, se dividiram ela para uma e para outra banda, e Eliseu passou. Esse foi um sinal para que os profetas que estavam do outro lado viram que o espírito de Elias repousava sobre Eliseu. Então eles o seguiram. Eles falaram assim: escuta, quer que a gente procure aí o corpo do Elias? De repente ele está por aí. Falou: não. Mas nós pediram, e eles foram atrás, procuraram 3 dias, não acharam. O Elias só aparece de novo na transfiguração com Jesus. Aleluia. Mas isso lá na frente vai falar, né? Então voltaram para ele e ele disse: eu não vos disse que não fosseis? Muito bem. Eliseu começa o ministério dele, aqui tem muita coisa, eu não vou especificar porque você vai ler, mas
No capítulo 3, ele salva 3 reis e os seus exércitos. O ministério de Eliseu era diferente de Elias. Elias era contra o rei, Elias era um cara sozinho, o Eliseu era um cara sociável, o Eliseu era um cara que conversava com as autoridades, e apesar do rei ser o filho do Acabe, ele andava junto. Então nós vamos ver bastante essas coisas aqui. Então, aqui vem a história do Jorão, toda a história da guerra contra os sírios, e o Eliseu, então, ele declara que Deus está com ele. Jorão é o filho que fica no lugar do Acasias. O Acasias que morreu quando Elias tinha profetizado. O Jorão tinha 12 anos de idade. O Jorão que procura lá o Eliseu para falar da guerra. O Eliseu recebe junto com Josafá. E aqui é um texto também famoso, estou aqui no capítulo 3, né? Em que o Eliseu fala: olha, eu não vou falar com você, porque você é filho do homicida lá, que era o Acabe, eu não quero papo com você. Mas, em homenagem ao Josafá, vou atender o seu pedido, chama aí um tangedor que eu vou profetizar. Então, aquele tangedor começa a tocar a harpa e Elias profetiza a vitória daquele exército dos 3 reis contra o exército dos sírios. Então, capítulo 4, vem a clássica história do aumento do azeite da viúva. Só quero que vocês reparem num detalhe aqui. Essa viúva que tinha... Os seus filhos estavam morrendo de fome, né? 2 filhos. Ela era viúva de um profeta. Então, o Eliseu era mais ou menos o chefe dos profetas. Então, ela vai ali e clama: meu marido, teu servo morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem seus servos. Lei. A lei do jubileu até. Não pagou, não tem dinheiro, entrega a sua vida. Então os filhos dela iam virar servos porque o marido dela devia e não tinha mais como pagar. Aí o Eliseu fala: o que eu faço? Você tem casa. Ela não tem nada a não ser uma botija de azeite. Então ele pediu para que ela pegasse emprestado com todo mundo, todas as vasilhas que podiam existir, os vasilhames, as panelas, os vasos, e ela encheu, trouxe tudo para dentro de casa, ninguém mais tinha para emprestar, e ela colocou tudo dentro e foi derramando, e o azeite se multiplicou, e ele falou: com esse dinheiro você vai pagar tua dívida, teus filhos, e vive do resto. Um tremendo milagre que mostra que, primeiro, Deus cuida dos seus, segundo, você tem a sua parte. Se ela tivesse colocado metade dos vasilhames, ela teria metade da bênção. Então a parte dela foi procurar com todo mundo todos os vasilhames, no momento em que você não tem nada. É estranho você falar, né? Me dá aqui um monte de panela. Você não tem o que fazer com isso? Quanto mais, melhor. Outra história conhecida que também está aqui no capítulo 4 de 2 Reis é da Sunamita, a mulher de Sunem, que sempre cuidava bem do Eliseu quando ele passava ali a caminho de Carmelo, do Monte Carmel. E aí, então, ela mandou fazer um quartinho para ele. O Eliseu já tinha o Geazi como seu servo. E ele pensou: o que eu dou de prêmio para essa mulher? O Geazi falou: ela não tem filho. Ela engravidou, teve o filho quase morreu. O Eliseu vai lá e cura o filho. Essa história é muito famosa. A mulher sunamita, ela volta lá na frente aí também para falar um pouquinho mais sobre o que aconteceu com ela. Capítulo 4 termina com Eliseu multiplicando o pão. Um milagre também de Jesus. 20 pães para 100 pessoas. Capítulo 5. Famoso capítulo 5, conta a história de Naamã. Naamã era o general sírio, portanto você vê como é que era complicada essa relação de Israel com a Síria, e cada vez mais, já a profecia de Elias, a Síria crescendo a sua influência contra Israel. Era o inimigo. Então o general inimigo vai lá e a servinha dele, que é judia, vê que ele está com lepra, e ela fala: ó, tem um profeta lá que cura de lepra. O Naamã vai ali com toda a grana para poder pagar o tratamento caríssimo, e o Eliseu fala: nem aparece, manda o Geazi sair lá fora e fala: ó, diz para ele que se ele quer se curar, ele tem que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. 7 vezes no Rio Jordão. Essa história é muito conhecida, não vou gastar tanto tempo aqui, eu só quero salientar alguma coisa. Quando ele falou isso, o Naamã falou: não quero nem saber, a resposta de Naamã foi: porventura Abana e Farpar, rio de Damasco, não são melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi-se com indignação. A Síria estava por cima. Damasco era muito mais cidade que Jerusalém, e com certeza, para quem conhece o Rio Jordão,
O Jordão não é essas coisas, não. A gente vai lá pensando, que maravilha, o Rio Jordão, o rio da Bíblia. É um riozinho fraquinho, feinho, barrento. Não anima, não. Eu entendo aí o Naamã olhando aquele rio e falando, escuta, tem o melhor lá em Damasco. Agora, pergunto para você, Rio Jordão você já ouviu falar muitas vezes. Abana e Farpar, já ouviu falar desses rios? Quando Deus tem um lugar e um caminho, é Ele levanta. Não interessa que você não tem nome, não interessa que hoje ninguém ache que seja você, porque se Deus trocar na tua vida, você vai ser conhecido pelas gerações. Deus sabe o que faz. Então o Naamã se rendeu, foi lá, tomou o banho, foi curado da lepra. Vou falar um pouco mais de lepra para frente aqui. Por quê? Porque na sequência o Geazi, que viu que o Elias não pegou, Eliseu não pegou nada, não cobrou nada, ele ficou tão assim desconcertado, ele falou: "Bom, eu vou atrás pegar uma coisinha lá". Detalhe importante aqui: o Naamã, quando ele foi curado, ele falou: "Nunca mais eu vou cultuar nenhum outro Deus que não seja o Deus de Israel, Jeová". Ou seja, ele se converteu. E ainda pediu uma ajudazinha, falou: Eliseu, por favor, só um negócio. Quando o rei me mandar chamar para se ajoelhar lá diante de Rimon, que era o deus lá dos sírios, na casa de Rimon, eu vou lá, mas ó, só o Deus de Israel. Então você vê que interessante aí, ele até pediu um disclaimer, né? E o Eliseu deu, hein? Falou: tá perdoado quando você fizer isso, porque é o rei que tá mandando. É interessante isso pra gente que é muito ritualista, viu? Você tem que lembrar que José casou com a filha do sacerdote do Egito. Daniel era o chefe dos videntes da Babilônia. E aqui nós temos o Eliseu deixando o Naamã cultuar o deus Rimon porque o rei queria, não porque ele quisesse. Então, cuidado quando você é muito legalista na maneira de enxergar como Deus se relaciona com você. Que Deus vê o coração muito mais do que a aparência. Voltando aqui para o texto, o Geazi foi lá pedir o dinheiro, o, o Naamã deu. O Geazi falou: olha, sabe o que aconteceu? Quando você foi embora, chegaram lá uns servos profetas e ele pediu então 2 talentos de prata e algumas vestes e um azeite para poder atender o povo aqui. Aí ele deu 2 talentos de prata, vestes, azeites. Quando ele volta com aquilo, o Eliseu já fala: escuta, onde você estava? Nada não, não sai daqui não. E a palavra do Eliseu é bem interessante. Ele fala assim: porventura não foi contigo meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a te encontrar? Era isso ocasião para tomares prata? Verdade. Para tomares vestes? Verdade. E olivais? Nem azeite. E vinhas? E ovelhas? E bois? E servos? E servas? Portanto, a lepra de Naamã te pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como uma neve. Eu acho o texto muito interessante, porque ele está falando que você, que é um servo do profeta, tem que tomar muito cuidado, hein? Quando Deus fala não pega nada, não pega nada. Ele foi lá falar um pouquinho para mim, e aqui ele está falando como começa. Você pegou um pouquinho, mas olha, a palavra de Eliseu foi: por que você pegou tudo? Não apenas o que ele tinha pedido, mas esse negócio de pegar e usurpar o que é de Deus, oferta para Deus, ou não cobrar milagre que Deus faz. Cuidado, cuidado quando você é um líder e está pagando na terra um preço que é para pagar no céu. Não apenas está perdendo um galardão, como está pegando lepra também. Uma doença social. A lepra do Naamã. E você vê que o Naamã, ele ficou leproso, não quer dizer que ele deixou de servir, ele continuou servindo, mas ele foi leproso até o fim da sua vida. Tremenda aqui essa história. Tremenda essa história. Continuando aqui, 2 Reis 6. 2 Reis 6, alguns milagres, ele faz um ferro flutuar. O rei da Síria descobre que o Eliseu está contando sempre onde eles iam atacar. E aí então é uma história interessante, porque o rei fala: bom, já que é o Eliseu que é o dedo duro aqui, vamos prender o Eliseu. O Eliseu estava em Dotã, a cidade, eles cercam a cidade, é a clássica frase em que o Geazi fala: e agora? E o Eliseu fala: maior é o que está conosco, mas os que estão conosco, os que estão com eles. Frase para qualquer cristão nunca se esquecer. E ele pede: Deus, abre os olhos aqui do meu Geazi, coitadinho. Já está leproso, agora é cego também. Então, abre os olhos de Geazi e ele vê então os exércitos dos céus. Você pode estar numa situação complicada, difícil,
e achando que você está sozinho. Existe um exército de Deus. Você tem que abrir os olhos para entender uma dimensão espiritual que é muito maior do que a dimensão física que nossos olhos terrenos podem enxergar. O Geazi entendeu isso. E aí, então, a coisa mudou. Ele mandou cegar os olhos de todos aqueles que estavam ali, abre os olhos do Geazi, cega os olhos dos soldados e fala: vocês estão no lugar errado. E vai levando eles, em vez de Dotã, para Samaria. E quando chega em Samaria, eles acordam ali, e eles veem que eles acordam, eles abrem os olhos e dizem que estão diante do rei. Aí o rei fala: Eliseu, todo mundo aqui, os meus inimigos, posso matar todo mundo? Olha que esse é um grande conceito que até hoje isso acontece, que é os prisioneiros de guerra, né? Em inglês eles chamam uma sigla de POW, né? Prisoners of War. Então, um refugiado, um prisioneiro de guerra, não pode ser morto. Você pode matar um soldado numa batalha. Está tendo guerra agora aqui. Então, gente está matando gente. É uma coisa horrorosa, mas até a guerra tem ética. Você não pode matar um soldado quando ele está rendido, prisioneiro de guerra. Então, o Eliseu fala aqui: não mata, não. Você dá comida, você dá bebida e despede. Então, eles voltam para Damasco, né? E o Ben-Hadad, ele volta e sitia a cidade de Samaria. Aí ele sitia a cidade de Samaria, vem aquele famoso texto que o rei, que tinha sido esse rei Ben-Hadad, foi o rei que Elias ungiu para falar: ele vai acabar com a raça do mundo. Então, os sírios vêm cumprir a promessa de Deus, e o rei de Israel está lá, sitiado em Samaria, e vê uma mulher comendo. Duas mulheres combinaram: hoje vão comer o meu filho, amanhã você come o seu. Ou seja, uma mãe comendo o filho. Só que a mãe que comeu o filho da outra não quis dar o seu, e aí elas vão reclamar com o rei. O rei rasga as vestes e fala: eu vou acabar com a vida do Eliseu, vou acabar com essa história do Eliseu. E é interessante que o Eliseu, quando o rei manda os mensageiros chamar, ele fala assim, estou aqui no capítulo 6, versículo 31, e disse: assim me faça Deus outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele, e enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: vistes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai para fora com a porta. Porventura não vem o ruído dos pés do seu senhor após ele? Interessante. Ele chama aqui o rei filho do homicida. Quem era o homicida? Acabe, que mandou matar o Nabote. Então você vê que tem algumas coisas que marcam aqui. E o que acontece? Um milagre, ele está no capítulo 7, Eliseu prediz abundância de víveres, porque existe um pavor no exército dos sírios, eles saem todos correndo, os leprosos descobrem, e um capitão que fala: mas nem que nunca amanhã nós vamos comer, estavam morrendo de fome, estavam sitiados, e Eliseu falou: amanhã essas horas está todo mundo comendo. Aí ele falou: olha, você que, capitão, duvidou, vai ver, mas não vai comer. E aí, então, quando o povo descobre que os sírios desapareceram, eles invadem o acampamento e atropelam aquele capitão no caminho. Então, são histórias conhecidas, mas esse contexto aqui é muito importante. Capítulo 8 fala da sunamita voltando para sua terra. Aquela mulher sunamita, grande fome em Israel, ela vai para Sunem, e aí então para a terra dos filisteus, né? E ela volta então, e quando ela volta, o rei estava justamente conversando com Geazi sobre as histórias do Eliseu. Ele contando como que o rei, como o profeta, tinha ressuscitado o filho da Sunamita. Falou: oh, essa mulher aqui, ela recebe todas as suas terras de volta, tudo aquilo que ela tinha deixado quando abandonou. Aí veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente. Veja que interessante esse trânsito do Eliseu entre sírios e judeus, né? Então, anunciaram dizendo: o homem de Deus é chegado. Então o rei disse a Azael era um ajudante dele: toma um presente na tua mão e vai encontrar-te com o homem de Deus e pergunta a ele ao Senhor, dizendo: ei eu de sarar essa doença? Veja, todos sabiam que o Eliseu era homem de Deus e que ele sabia a história. A história do Naamã estava conhecida ali. E o Azael foi se encontrar com ele, tomou um presente e de tudo que era bom de Damasco:
40 camelos carregados. 40 camelos carregados. Olha o que é presente aqui. E disse-lhe: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a te dizer: Sararei eu dessa doença? E Eliseu lhe disse: Vai e diz-lhe: Certamente não sararás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. O Eliseu não tinha nenhum problema de dispensar qualquer coisa, ele falava o que Deus queria que ele falasse. E aqui o versículo 11 dizia: Afirmou à sua vista, fitou os olhos nele, até se envergonhar. Sabe quando você encara assim, encara, e o Azael ficou meio sem graça lá, e aí ele falou: Por que chora, meu senhor? Porque chorou o homem de Deus. E ele disse: Porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, os seus jovens matarás a espada, os meninos despedaçarás, e as suas pejadas fenderás. Ou seja, Azael, que era um nada ali, falou: Mas pois que é teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa? Ele era Ciro, inimigo de Israel. E Eliseu falou assim: Você vai ser o rei. O Senhor me tem mostrado que tu hás de ser rei da Síria. O que aconteceu? Quando o rei chamou lá, e o que o profeta falou? O Azael falou que você vai certamente ser curado. Aí ele pegou um cobertor, molhou de água, colocou sobre o rosto e asfixiou e matou o rei. Azael reina no seu lugar. Bom, aqui começa então a sequência de reis. O Azael, profecia de Elias, é o rei na Síria. Jorão, filho de Acabe, é o rei em Israel. E o Josafá era o rei de Judá. Aí o Josafá morre e o filho dele, que é o Jeorão, cuidado, hein? Jorão em Israel, Jeorão em Judá, o filho dele, ele entra como rei no 5º ano do Jorão. Fica 8 anos. Detalhe importante: Jeorão, rei de Israel, capital Jerusalém, casa com a filha do Acabe, filha de Acabe, Atalia. Essa mulher vai dar o que falar. Então o Jorão casa com a filha do Acabe. Muito bem. O Jorão morre, né? Ele reinou 8 anos, fez os caminhos de Israel, ele era casado com a filha do Acabe, ou seja, a sogra dele era Jezabel. Jorão fez várias coisas aqui e morre, dorme com os pais, e Acasias, seu filho, reina no lugar. O Acasias era no ano 12 de Jorão, que é o filho de Acabe, e começou a reinar Acasias. Ele tinha 22 anos. E o nome da mãe dele era Atalia, que era, aqui fala, filha de Onri. Onri é o pai de Acabe. Na verdade, filha de Onri, que você fala filho de Davi, o Davi está lá atrás, né, é da geração. Na verdade, ela é a filha do filho de Onri, que é Acabe. Lembrando que Onri foi quem fundou Samaria. Muito bem. O Acasias, de 22 anos, ele foi lá visitar o Jorão, porque o Jorão estava doente, aquela guerra que eles estavam fazendo. E então, ele vai visitar o Jorão, que está na peleja de Ramote e Gileade. Então, Ramote e Gileade, aquela cidade de refúgio dos levitas, que os sírios tinham tomado. Estavam lá ele e o Josafá de novo. Acabe morreu nessa guerra. Está o filho dele tentando tomar Ramote e Gileade. E quando, no capítulo 9, o profeta Eliseu manda um dos profetas dele ir até lá a cidade de Ramote e Gileade. E é interessante aqui, viu? Ele falou: olha, você pega aqui essa almotolia de azeite. Almotolia é uma palavra diferente, né? Essa eu aprendi com a Inês Martins, esposa do pastor Gilberto, querida Inês, que me falou: olha, almotolia. O pai dela falava essa palavra aqui, que é aquela latinha, sabe aquele sinal de óleo do motor do carro? Que tem aquela coisinha lá que é um dispensador de óleo assim? Aquilo é uma homotolia. Era um negocinho em que você põe um azeite para poder jogar azeite sobre as pessoas. Então, ele ia ungir com azeite e tinha essa homotolia na mão. E ele foi para Ramote Gileade. E ele chegou lá e foi falar com Jeú. Jeú era um capitão do exército de Jorão. Então ele falou: preciso falar só com você. Ele foi num quarto e falou: olha, toma a homotolia, derrama sua cabeça. E ele vai ungir Jeú, rei de Israel. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor na mão de Jezabel. Toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei Acabe todo varão, tanto encerrado como livre em Israel. Então, o Jeú, aí fala assim, versículo 10, e os cães comerão a Jezabel no pedaço do campo de Israel. Não haverá quem a enterre. Então,
abriu a porta e fugiu. Ou seja, o profeta entrou, falou tudo isso, ungiu Jeú e saiu correndo. Saiu correndo. E saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Porque veio a ti esse louco. E ele lhes disse: bem conheceis o homem e o seu falar. Ou seja, também ia saber que o profeta era um pouco diferentão. Mas eles disseram: é mentira. Agora fazem-no saber. E disse: assim e assim me falou, dizendo: assim diz o Senhor, ungite rei sobre Israel. Então eles falaram: Jeú é rei, Jeú reina. O Jeú pegou o pessoalzinho, estava em Ramote de Gileade, e voltou para Jezreel para encontrar com o Jorão. É interessante esse texto porque o Jorão está lá e os soldados estão de vigia e vem, ó, tem um grupo vindo aqui, manda um grupinho para lá. Tá tudo bem aí? Aí o Jeú responde: assim diz o rei, a paz. E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o Atalai fez saber dizendo: chegou a ele o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, chegando a ele disse: assim diz o rei, a paz. E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o Jeú aumentando a turminha dele. Aí o próprio Jorão, junto com o Acasias, rei de Israel, casado com a irmã dele, falou: vamos lá. E aí então aparelharam o carro, foram atrás. O Jorão é morto pelo Jeú, o Acasias é morto pelo Jeú. O Jeú chega de volta, a Jezabel vai encontrar com ele, ameaça ele ainda, falou: oh, você lembra de Zinri aqui, hein? Zinri que foi o que matou o rei de Israel, que ficou uma semana só e já foi morto também. Então ele manda quem for amigo dele lá derrubar a Jezabel, ela cai, morre e os cães lambem o sangue dela. Então, veja que essa história toda conta aqui nesse capítulo 9 o final da história de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Israel, que se não possa dizer, esta é Jezabel. Capítulo 10, o Jeú termina com a casa de Jezabel todinha. 70 filhos de Acabe são mortos. 42 irmãos de Acasias. O negócio não era fraco, não. E no versículo 32 desse capítulo 10, fala que naqueles dias Deus começou a diminuir os termos de Israel. Ou seja, o poder do reino do norte, das 10 tribos, começa a diminuir, porque Azael vai ferindo em todas as fronteiras de Israel. Aquela profecia de Elias vai se cumprindo. Capítulo 11, a Atalia, que era mãe do Acasias, a Atalia que tinha sido casada com Jorão lá de Judá, e era a irmã, aliás, é filha de Jezabel, né? A Atalia, quando viu que o filho dela tinha sido morto, ela falou: agora eu vou reinar. Ela manda matar os netos. Agora estou falando de Judá, em Jerusalém. Ela manda matar todos os netos para ela ser a rainha. Veja o que uma filha de Isabel faz. E é a primeira vez e a única em que tem como rainha uma mulher que não é linhagem de Davi em Jerusalém. A Atalia, ela faz isso, só que a Jeozeba, que era uma outra irmã do Amazias, ela pegou o Joás, o filho dele, de 1 ano, e escondeu. Durante 6 anos, o Joás é escondido, e aí então, quando passa esse tempo, o Joás, com 7 anos de idade, é empossado rei, a Atalia descobre isso, ela é morta. Então, o sacerdote Jeoiada mata, e Joás, de 7 anos, vira rei de Israel. Isso é o capítulo 11. No capítulo 12, Joás manda restaurar o templo. Então ele reina por 40 anos. Quando ele tinha 23 anos, ele pega as ofertas e começa a segurar o dinheiro para poder fazer a reforma do templo. E quando ele vê que o dinheiro não dá, ele fala: vamos aumentar aqui e vamos fazer a reforma total. E é interessante que quando ele fala da reforma, ele está dizendo que ele não tinha preocupação com o dinheiro, porque ele confiava nas pessoas que estavam tomando conta daquilo, porque elas eram fiéis, elas eram dignas. Isso vai ser repetido mais para frente também, quando aparece o rei Joás. Aliás, aqui é Joás. Josias. 2 Reis 12, Joás, ele restaura o templo. E não pedia contas do que gastavam, porque procediam com fidelidade. Está escrito aqui. 2 Reis 13.